A água que vibra, o espírito habita. E onde o espírito habita, a alegria cura. Isso é um versículo autoral do próprio mover da cura, do próprio movimento de Micael, das águas de Micael. E não melhor do que ter um versículo autoral para iniciarmos o 20º dia do mover da cura, o penúltimo dia desses 20 dias que nos moveram intensamente rumo a um caminho espiritual, rumo à absorção de uma inteligência espiritual maior. Para alguns, de muita profundidade, para outros, de muita disrupção. Para mim, em especial, de um mover com muita profundidade, sim, com muita disrupção, sim, mas com muita prática, com muita sede, né, de colocar as coisas em prática, e não só colocar as coisas, e sim me colocar a teste, me colocar como consciência na vida, né? Colocar toda essa minha disrupção e tudo que foi movido aqui nas nossas relações. Por isso que eu tô muito feliz de estar viva e de estar aqui nesse 20º dia. E ainda mais feliz de receber esse versículo autoral. Porque a gente fala tanto, né? A gente vê tanto, na verdade, de versículos bíblicos e a gente, não sei vocês, mas a gente tem aquela impressão de ter sido só lá, naquele tempo, para aquele povo, né? E aí a gente traz ele para cá e a gente interpreta ele, os versículos, né? Tô falando ele como os versículos. A gente interpreta ele para agora, a gente tenta encaixar ele no tempo de agora, e eles são atemporais, e sim, de fato, né? Eles valem para todo sempre. Porém, receber um versículo em 2025, dessa forma tão autoral, e me deixa muito feliz e muito honrada. Então, para os que entraram agora, eu abri esse 20º dia com a fala de um versículo autoral, em que fala: na água que vibra, o espírito habita. E onde o espírito habita, a alegria cura. E é em cima desse versículo que a gente vai ancorar o nosso mover hoje. Já que o versículo fala que na água que vibra o espírito habita, e onde o espírito habita a alegria cura, não melhor do que a gente falar do poder da alegria, do poder do contentamento. E não é uma alegria só mundana, porque o mundo sim nos preenche, nos dá muita alegria, né? Viver a vida, viver no mundo, viver aqui na Terra é um negócio de muito êxtase. Eu me alegro muito de estar tendo essa experiência aqui. E não é só sobre esse tipo de experiência. A gente ter esta alegria, ter esse contentamento em estar comungando o tempo todo com Deus, em comunhão com Deus. Porque sim, gente, tem uma força silenciosa, inabalável, que sustenta aqueles que caminham em comunhão com Deus. E essa força silenciosa, inabalável, que deixa a gente inabalável e inatingível, e que sustenta a gente mesmo em meio ao caos, chama a alegria. A alegria, não a alegria passageira, essa alegria condicionada pelas circunstâncias externas, que é boa demais. Eu
esses dias atrás a gente foi convidado aqui pelo grupinho do prédio a jogar beach tênis. E eu, por mais que eu amo esporte e tal, eu nunca tinha ido jogar beach tênis. Não sei por qual motivo, assim. Sabe quando você... Tem várias quadras aqui em Ribeirão, aqui é um clima muito bom para isso. E eu não tinha nunca entrado numa quadra. E aí a gente foi. Gente, foi bom demais. Aliás, tá sendo bom demais. Porque eu relembrei a época que eu fui jogadora de vôlei, de areia. Na época, quando eu era menina, ganhei campeonatos. E eu joguei muito squash na praia. Enfim, eu relembrei coisas maravilhosas da minha vida. A Júlia amou aqueles momentos de brincar na areia e estar ali com o pessoal. A gente relembrou momentos de estar juntos, né? Sabe, fazer uma atividade física junto com as pessoas, porque mesmo o CrossFit é uma comunidade, é muito legal, só que esse é meio que individualizado, é você com você mesmo ali. Eu agora tô na musculação, nossa, sou eu comigo mesma mesmo, né? Porque as pessoas na musculação nem conversam, vão com fone de ouvido e vivem seus mundos próprios. Enfim, outras modalidades até que eu pratiquei é uma coisa mais individual. Agora o beach não, ele é divertido, você tem um parceiro, enfim. Eu tô dando esse exemplo porque eu me alegrei tanto em fazer algo novo, tanto. E condiz com isso, né? É claro que essa força silenciosa e inabalável, que é a alegria em estar comunhando de Deus, é uma força interna, né? E que essa alegria passageira, momentânea, de alguns momentos, ela é condicionada assim às circunstâncias externas, mas é nesse lugar de alegria talvez passageira que brota um lugar mais profundo para a gente resgatar a alegria como nível de consciência, como comunhão, como que bom que eu tô vivendo a vida, que bom que eu tô na vida, que bom que tem algo maior, invisível, silencioso, que é Deus que me criou e me botou aqui. É sobre esta alegria que eu quero que a gente paire hoje. É com esta alegria, é sentindo esta alegria, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à doença, mesmo em meio àquilo que a gente ainda não alcançou, não conseguiu. Façam da alegria passageira, que vem de uma circunstância externa, abrir espaço para uma certeza maior. A certeza da presença de Deus em todas as coisas. É essa alegria que nos sustenta, mesmo quando tudo parece cair, ruir. Mesmo quando o corpo dói. Mesmo quando as respostas não vêm. Mesmo quando as lágrimas caem. Ontem e hoje, eu e o Thales estamos passando por uma dificuldade. E não cabe aqui entrar no mérito, mas uma dificuldade. E ela envolve o Thales e envolve a Júlia. E aí eu me peguei entrando nessa dificuldade, me estressando com isso, ruindo, sabe? E aí ao mesmo tempo que eu me peguei entrando nisso, eu me vi entrando nisso, e eu fui lá e me resgatei.
E como eu me resgatei? Eu comunguei de Deus. Eu fui lá e conversei, e falei, e me abri, e disse coisas, e pedi outras, e pedi algo bem específico para ontem e hoje, e para esses nossos próximos dias, meu, pessoal, familiar aqui. E a resposta não veio. E o dia todo foi assim, depois que a gente desligou aqui do Mover foi poderoso, mas a gente estava com esse problema, esse problema vigente, esse problema acontecendo. E mesmo movida e tal, e o problema aqui, ele não tinha desaparecido. Pelo contrário, ele tomou uma proporção maior. E aí foi, e eu falei, Deus, bora aqui, vamos conversar. E a resposta não veio. Não veio uma fala, não veio um entusiasmo, não veio. Ainda eu mandei uma mensagem pro Thales no WhatsApp, amor, fica perceptivo com tudo o que aconteceu ao longo do dia, as pessoas que chegarem, as mensagens que você receber, o que você for falar, o que você for receber, né, como, enfim, alguma troca, enfim. E nada aconteceu. Um silêncio. Chegou a noite, a gente saiu para comer e nada tinha se resolvido. E aí o Tá falou assim pra mim, amor, por que você mandou aquela mensagem pra eu ficar atento, ficar perceptivo? Eu falei, amor, porque a gente já andou muito mais consciente. A gente percebia tudo, a gente sentia, é como cheiro, assim. Era um tamanha consciência. Só que a gente, nesse momento que a gente estava muito consciente, nós estávamos muito fechados. A gente tinha uma vida, eu e o Thales. E a gente fazia poucos movimentos assim com os outros. Poucas coisas. A gente se relacionava pouco, na real. E aí a gente estava muito consciente, mas a gente não tinha o front. A gente não tinha ali o tete a tete. E aí à noite eu falei, amor, lembra quando a gente estava muito consciente? Ele falou, nossa, que época boa que era aquela. Eu falei, amor, era bom. Só que a gente não tinha front. Não tinha confronto. Não tinha problemas de vida comum. Tal como a gente está tendo hoje. Ontem, hoje. Ele falou, é verdade. Eu falei, então a gente tem que retomar aquela consciência, aqueles níveis de percepção, sabe? Nas minúcias, nas nuances, naquela fala que vem, naquela mensagem que se recebe, pra gente entender o que Deus está querendo falar. Ele falou, nossa, mas que sacada você teve. Ele falou, por que você teve essa sacada? Eu falei, amor, porque eu recebi no WhatsApp de um número X uma mensagem direcionada ao pai do Thales. Era assim, Senhor Jones Rossi. Peririm, 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 peririm. O pai do Thales faleceu faz 6 anos. Acho que 6 ou 7 anos. E eu mandei a mensagem pro Thales. Falei, olha que mensagem que eu recebi agora. Porque era alguma coisa sobre a chácara lá, imposto rural, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, manda tua mãe verificar. Só que me deu um negócio assim. Eu falei, cara, no meu telefone, nem foi no do Thales, no meu. E a gente tem esses números, o Thales tem o número dele, sei lá, acho que 30 anos. Quer dizer, qualquer cadastro que teria de qualquer sindicato, qualquer coisa que fosse direcionada ao pai do Thales, sei lá, teria o número do Thales, não o meu. Eu tenho esse número de telefone, sei lá, desde que eu era solteira. Chegou em mim. E detalhe, eu não tenho o sobrenome Rossi. Eu, quando casei com o Thales, eu não quis pôr o sobrenome Rossi. Então, mesmo que eles dessem um Google lá, Rossi, sei lá, Thales Rossi, o Jones Rossi, e aí vice Mariana Rossi, não tem como me achar como Rossi. Sabe linkar uma coisa na outra? E chegou a mensagem em mim, Senhor Jones Rossi. Aquilo me deu um negócio, assim. Eu falei, tá,
Passou alguns minutos, o guarda noturno aqui do meu prédio, ele vem um dia sim, um dia não, é o Rodrigo. Ele me mandou mensagem. Eu falei, nossa, será que o Rodrigo tá me mandando uma mensagem, né? Aí abri. É uma mensagem, sabe mensagens de WhatsApp? Que você, sabe assim, uma mensagem, uma frase. Tinha uma foto e uma frase. Piririm, piririm. Não contente, mandou outra. Piririm, piririm. Aí eu falei, peraí, eu não costumo ler. Eu não faço parte de grupo, eu não gosto de fazer parte de grupo. Eu tenho a nossa comunidade ali, ponto. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu fui ler a mensagem e fui meditar na mensagem. Aí subiu a outra mensagem, eu fui ler e meditar e falei, interessante. E aí aconteceram outras coisas que na somatória de tudo, se eu ligasse os pontos assim, sem ser muito viajandona, e sim ser muito consciente e aberta para as coisas que estão chegando. Era uma somatória de falas e coisas que se eu conectasse, eu poderia considerar e considerei que eram respostas de Deus que eu pedi e que não vieram. Mas respostas vagas. Essas respostas não resolveram o nosso problema de ontem e de hoje. Mesmo assim, eu validei. E hoje eu acordei e falei pro Thales, vamos validar tudo. Tudo. Não deixa passar nada, ok? Ele falou, ok. E por que é que eu tô contando tudo isso? É aí. Anderson, me ouve. Você passou a mãozinha na cabeça, me deu um sentir aqui. É aí, meu irmão Anderson, que mora a alegria. É aí que a resposta vem. É nessa nuance, é nesse ir e vir, é nessa teia, é nesse jogo daquilo que a gente considera banal até aquilo que a gente nem compreende. Eu receber uma mensagem no nome do meu sogro, falecido há 6 anos. O que é que o Jones quer dizer e quer conversar e quer falar comigo? O que é que ele me mostrou? E se a gente for num espectro maior, o que é que Deus, através do meu sogro, está querendo me dizer? O que é que essas nuances estão esperando de mim? Por que é que eu só estou buscando uma resposta imediatista de Deus? Assim, Senhor Deus, o Senhor está vendo quanto eu sou fiel a Ti, comungo a Ti, me alegro em fazer as lives, em fazer o mover da cura, como eu estou sendo movida a isso. Então, agora eu estou com este problema, me dê uma resposta, ou com aquele intento, me dê uma solução. E aí Deus, naquela infinita bondade, faz... e vai mandando outro tipo de informação para que eu fique atenta, para que eu fique consciente, para que eu fique perceptiva. Não para que eu resolva meu problema. E muito menos para que eu me distraia. Porque eu poderia ter pego a mensagem direcionada ao Sr. Jones e ter me distraído. Ou ter... X, né? Ter pego a mensagem do guarda aqui do prédio e ter... que o Rodrigo tem meu contato? Meu Deus. Tipo, E outras coisas, né?
A alegria nos sustenta mesmo quando tudo parece ruim. Mesmo quando o corpo dói, mesmo quando as respostas não vêm, mesmo quando as lágrimas caem. A verdadeira alegria está em a gente ser consciente. A verdadeira alegria está onde a gente para e percebe o invisível se tornando visível das formas mais esquisitas e esdrúxulas. Ou, enfim, nem sei a palavra, ou mais simples. A verdadeira alegria não é sobre negar a dor, mas é transcender esses nossos olhinhos, essa nossa correria. A verdadeira alegria, gente, ela nasce da confiança que nós não estamos sós. Falei muito disso ontem, né? De que há um propósito sendo tecido mesmo, sabe? Sendo alinhavado no invisível. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam esse cara que cria esse tecido, que é Deus. Quando a gente entra neste lugar, aí mora o contentamento. Aí mora o contentamento interior. E é aí que a gente descobre o milagre. O milagre da paz em meio ao caos. O milagre da cura em meio à jornada dolorosa. O milagre da cura em meio à inércia. Esse estado de cura que vai além do físico e penetra na gente. Porque penetra nas camadas mais sutis da nossa alma. A alegria é a frequência ápice da cura. Quando a gente se alinha a ela, nossos pensamentos sobem. Nosso corpo responde, nossa energia transforma. Isso é científico já. Se a gente vai para hospitais de câncer, né, principalmente de criança, tem até um amigo em Floripa que faz isso, é Companhia dos Clonáuticos. São palhaços que vão fazer visitas. E eles têm inúmeros relatos de cura. Tem outros hospitais que levam pet, né, levam animais e as crianças se curam. Tem outros hospitais que tem música, grupos musicais. Porque a alegria, gente, ela é a frequência da cura. Então, a frequência da cura, ela tem várias nuances, né? A gente falou de vários temas aqui, intercedemos sobre várias coisas. Então, a gente foi nuance a nuance, subindo, respirando cura. Algumas nuances mais dolorosas, outras mais disruptivas, outras mais pesadas, outras mais leves. Porém, o ápice da frequência da cura é a alegria. Então, quando a gente se alinha a ela, tudo se alinha. O corpo responde, a energia transforma. E mesmo que o cenário seja desafiador, tem algo dentro de nós que está sendo curado. Mas só é curado quando a gente se alegra. E quando a gente se alegra, a gente está sobre essa certeza de que a gente está sendo amado, sustentado e guiado. Faz sentido?
Mas Mari, eu ando cabisbaixa. Eu não tô encontrando alegria. Tá, então deixa a alegria te encontrar. Talvez tenha que fazer algo um pouco diferente do que faz. Talvez tenha que buscar a alegria externa para abrir espaço para a alegria interna. Mas Mari, eu não tenho recurso para fazer nada diferente. Vai no simples então. Além de ir no simples, talvez vá alegrar o outro então. Estar em comunhão com Deus é habitar esse lugar de alegria constante. Não por aquilo que a gente tem, mas por quem Ele é em nós. Se a gente for ver, né, nós não deveríamos não nos alegrar. Deixa eu colocar aqui só a bateria, que eu esqueci de colocar. Se a gente for olhar nu e cru, a gente deveria já assim, ser alegre por natureza. Nada nos descontentar. Se a gente olha para uma criança, elas são assim, né? Elas vão se tornando descontentes. A Júlia tá numa fase dessa, assim, a gente fica todo o tempo falando, filha, contentamento. Aí você tem que ir dando comparações. Filha, olha a casa que você tem, olha o papai e a mamãe, olha a vida que você tem. Mas não deveríamos baixar o contentamento. Não deveríamos sair dessa alegria constante. Não estamos aqui por acaso. Mesmo em meio a tanto sofrimento, talvez. Que possamos a partir de hoje, nesse 20º dia da cura, reconhecer isso. E eu falo para vocês, eu sou a porta-voz disso, mas isso aqui tá sendo assim, para mim. Porque eu, por vezes, ando num descontentamento. Por vezes, nada me contenta. Por vezes, eu nem cito a palavra alegria e eu não me sinto alegre. Mesmo tendo uma vida abençoada. Mesmo tendo o Thales, um marido maravilhoso, tendo uma filha perfeita, tendo tudo. Tendo um céu azul para olhar agora, que eu poderia não ter visão para ver. Que possamos, e eu volto a dizer, eu me incluo de corpo e alma nisso, reconhecer essa alegria, beber dela, beber dessa fonte, beber dessa cura, logo que ela é o ápice da frequência da cura. Para a gente se tornar esse testemunho vivo de fé, mas uma fé pautada em seres alegres, de carregar alegria, de respirar alegria, de dar passos de alegria, de dançar com alegria, de chorar com alegria, de encarar os problemas com alegria. Porque assim, se a gente olhar, né? O que é um problema? O que eu e o Thales estamos passando há 3 dias pra cá? Que é um problema, na real? O que é tão grave que pode te tirar do eixo de comungar com Deus e se integrar com Ele e
esperar um pouco e confiar nele. E mesmo que ele silencie, tá? O que é na real um problema? E mesmo que todas as percepções que eu tive ontem e tô tendo hoje, que coisas já aconteceram hoje, milagres já aconteceram hoje, o que é um problema? A alegria, gente, é a prova de que a cura já começou. Ela é a frequência da alma, só que de uma alma que confia, que tem esperança, não uma esperança de espera, mas uma esperança maior, que vive no agora e que tem o agora como um sagrado momento e não como uma frase de Instagram. Que hoje, gente, a gente possa ser tocado no nosso coração com essa mensagem. Porque a alegria, gente, quando ela é vivida, ela é fruto do Espírito. Ela é uma manifestação profunda da confiança que Deus tem em você. E eu não estou mais falando de a gente confiar nele. É a manifestação dele para conosco. É o deleite dele. Ele se entrega em nós. E quando você se alegra, o teu espírito se alegra, clama. E aí Deus se faz manifesto. É uma força sutil? É sutil. Mas é revolucionária. E Jesus, em nós, tá lapidando isso, porque ele tá dentro, ele não tá mais lá, né? Não tá mais lá, 2000 anos atrás, dentro da Bíblia. Não, ele tá aqui. E ele tá lapidando isso em nós. Ele tá, de fato, acho que é só esse termo, lapidando as nossas dores humanas. E mantendo o nosso coração ancorado na alegria, que vem da comunhão com o Pai. A alegria de Jesus não é a ausência da dor, mas é a presença do propósito. Eu comecei essa live com um versículo autoral, derramado, ancorado, que é a água que vibra, o Espírito habita. Vou ler melhor. É na água que vibra, o Espírito habita. E onde o Espírito habita, a alegria cura. Olha o quão poderoso é isso. E Jesus, com essa lapidação interna em nós, ancora essa alegria no nosso espírito. E desvenda os mistérios disso tudo. Desvenda de uma forma em que nos revela que no simples, no contentamento, Ele está. Ele é. É uma alegria espiritual, gente. Não tem outra forma de falar isso. É uma alegria espiritual.
E aí ela desdobra em contentamentos físicos, né? Ele mesmo disse: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Olha o que ele oferece para nós. Olha como isso é impressionante. E sabe quando ele disse isso? No momento antes da crucificação. Alegria suporta a cruz. E ele fala em outra passagem, em troca da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Oi? É uma restauração. A gente está vivendo dias de restauração, de comunhão com Deus, de comunhão conosco, com a gente, de comunhão com a humanidade. A gente está sendo treinados, lapidados para enxergarmos para além do sofrimento imediato, para além do problema. Ou, vou mudar um pouco essa frase, não é nem para além, que parece que a gente, né, não vai sair daquele lugar. Ou existe sempre sofrimento. Não, para a gente olhar para o sofrimento, para a gente olhar para a dor, para a gente olhar para o problema. E a gente transmutar isso imediatamente a ponto de falar, eu me alegro com este problema. O Anderson até fez assim. Eu me alegro com esse problema, porque mediante a este problema, eu posso me abrir para outras coisas. Eu posso criar outras coisas. Eu posso achar outros caminhos. Eu posso me tornar mais perceptiva. Eu posso dar atenção a coisas que eu não estava dando atenção. Nós precisamos tirar a alegria desse futuro, sabe? E trazer ela para o presente. Colocar ela no problema, colocar ela na dor, colocar ela aqui, agora. Nossa, eu tô com dor física. Põe alegria aí. Nossa, mas Mari, dói. Tá doendo, você não tá sentindo, tá doendo. Tá, mas bota alegria ali. Toma uma aguinha cheia de alegria. Ah, mas isso é fantasioso. Não, faz o teste. Porque a gente tem aquela impressão, uma falsa impressão de que a gente vai se alegrar quando que, né? Quando eu... E se quando esse momento não chegar? E se esse momento para ele chegar, ele é construído de alegrias em alegrias, presente em presente, agora em agora. É uma lapidação. Não é fácil. Tô refazendo minha frase. Não é simples. É que eu sou a rainha do... Ah, não é fácil, mas é simples. Não é simples.
mas é uma lapidação. É quase que uma oração. É quase que um mantra. Você precisa ligar, 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 lembrar, lembrar. Porque a alegria, gente, a alegria é uma herança espiritual. Ela não é um sentimento passageiro. Você pode usar do sentimento passageiro para receber essa herança espiritual, mas venhamos e convenhamos, ela é nossa por direito. Ela é uma herança espiritual. Mas, Mari, tudo, simplesmente tudo colabora para a gente não viver essa herança espiritual, né? Não sentir alegria. É fato, tudo. Mas aí, você escolhe em viver este tudo que não colabora para você receber essa herança, ou você assumir com muita maturidade que essa herança é sua, por direito, por natureza. E fazer do caos, do problema, do tudo que o mundo nos oferece, uma alegria. Ah, mas eu entro nas redes sociais, meu Deus. Ou eu ando na rua, ou eu vou num hospital e vejo, meu Deus. Tá, então vamos ver alegria neste rolê maluco. Meu sobrinho operou ontem de um dos braços, né? Ele sofreu um acidente grave, tá em recuperação e uma das mãos ele perdeu o nervo, então ele fica com uma mãozinha caidinha assim. Um jovem de 21 anos, com uma mão sem mexer praticamente, a outra caidinha. E aí ele ia passar por uma cirurgia onde eles iam abrir todo o lugar que tinha sido a fratura, tal, que está consolidada, para achar o nervo, para ver se eles conseguiam ligar o nervo para essa mãozinha voltar ao movimento. E aí ele me postou uma foto agora, antes de abrir. Ele postou uma foto antes da cirurgia. E ele tava numa filinha, assim, tinham, sei lá, umas 6 pessoas esperando pela cirurgia. Por cirurgias, preparados para cirurgia. Ele era um deles, assim, aí ele tá lá com a mãozinha assim, aí uns 2 jovens do lado dele, uma mulher. E depois ele postou uma foto, deve ter sido a mãe que tirou, e postou uma foto depois que ele passou pela cirurgia. E aí eu escrevi assim, eu chamo ele de Ben, né? Ben-e. Falei, Ben, eu acho que eu prefiro só a última foto, que é o retorno dele. E falei, como Deus é bom. E aí ele falou, tia, tanto as primeiras fotos em que eu tô indo pra cirurgia como a da volta estão me forjando, estão me fortalecendo. Então, ou seja, faz parte da minha história. E eu falei, oh, é isso. Viu a alegria como uma herança espiritual. Porque ele podia ter ido para a cirurgia e não ter voltado. E não ia ter a foto depois. E como teve a foto depois, eu fiz, ai, me alegro. Me alegra que você tá de volta. Deus é bom. E se ele tivesse morrido, Deus é ruim? Nossa, mas Mário, eu olhei a foto ali e um monte de gente em cirurgia. Nossa, que penoso, que triste isso. Vejamos alegria no caos, na triste realidade.
Ah, mas a gente fala isso porque a gente não tá numa situação de doença. Eu arrisco dizer que assim, arrisco mesmo dizer. Eu acho que a gente é mais medroso e mais descontente. Vou falar por mim, tá? Sã e saudável e consciente, com zero problemas, do que pessoas que estão de fato com algum tipo de problema. Então que a gente não precise passar por nada para perceber que a alegria é uma herança espiritual. E que ela não tem que estar lá no passado, aí eu fiz, lá era tempos melhores. E nem lá no futuro, quando eu fizer. Não, ela tem que estar aqui agora, aqui, ó, sentadinha na cadeira, no meu quarto. Vocês aí no sofazinho da casa, nós vamos desligar aqui. A vida vai torar. O problema meu e do Thales e da Ju não resolvemos ainda. Talvez vocês vão levantar daí o sonho de vocês também não se realizou. Mas a gente precisa levantar daqui, ó, levantar alegres. E com esta frase carregada, a alegria é minha herança espiritual. Se eu abrir o olho hoje, eu tenho que estar alegre e contente. Se eu morrer daqui 1 minuto, eu tenho que acordar lá alegre e contente. Gente, pensem comigo. Jesus, depois da última ceia, e vai sair agora lá no The Chosen, né? A última ceia, acho que vai ser nos cinemas, enfim. Depois da última ceia, Jesus canta para os discípulos. E ele canta já sabendo da traição. Ele canta com uma agonia. Ele canta sabendo que a morte ia vir. Mesmo assim, ele canta. E esse cântico foi um ato de plena confiança. Foi um gesto de alegria profunda e rendição. Foi uma alegria que nasce da certeza: o Pai está comigo. E não tem como a gente falar desses temas se não citar ele, né? Porque mesmo ele já sido beijado por Judas, ele sabia que rolaria a traição, estava rolando a traição. Ele já estava em agonia. Ele canta. E a tal da frase, quem canta os males espanta, me veio isso na cabeça agora. Mas é muito mais para além do males espantar, é pegar os males e com alegria mesmo. Com os males. Porque a alegria fala dessa certeza de que mesmo no mal, com o mal, movidos pelo mal, passando mal por coisas ruins, o Pai está com a gente. A alegria, gente, esta alegria que nós estamos amadurecendo ela hoje, no 20º dia da cura, esta alegria, ela não é só feita de conforto, mas ela é composta de rendição absoluta. Vocês compreendem isso?
Esta alegria, ela vem por herança de um Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E ela tem que ser suficiente para manter nossa alminha em paz. Mesmo em dias, aqueles dias, sabe? É essa alegria que cura. Essa alegria que nasce da união com Deus, da obediência amorosa, do contentamento em simplesmente ser um com a vontade do Pai. A alegria do Espírito. A alegria do Espírito que a gente é. E o Espírito que a gente é, ele tem que caminhar junto para se unir nessa fonte que é a cura. O nosso espírito, gente, o nosso espírito é o próprio ambiente é a própria atmosfera da verdadeira cura. E a alegria é o sinal de que somos este Espírito, de que no Espírito ele está presente. Alegria como fruto do Espírito e o sinal da cura. Vocês percebem que a alegria ela é muito mais que um sentimento? Ela é fruto do nosso espírito. Ela não nasce das circunstâncias, mas ela nasce da presença. Somos seres espirituais movendo a cura. E não somos Mariana, Anderson, Lili, Yara. Somos seres espirituais com uma inteligência espiritual, carregados do Espírito Santo, movendo a cura com poder, com suavidade, com ternura, com consolo. E isso penetra a gente nas camadas mais profundas da nossa alma. Isso cura a dor que se esconde nessas camadas. Isso cura os traumas que às vezes gaspiam nossa voz. Isso cura as nossas desesperanças, que às vezes a gente esquece de ter esperança. Isso cura os nossos lugares mais sombrios. Isso é o nosso sopro da vida. E junto com esse sopro vem a alegria. Que a gente se alegre hoje. Que a gente se alegre com o mover todo. Hoje está com cara de encerramento, mas a gente ainda tem o último dia.
que a gente se alegre, que a gente seja um testemunho vivo de que a cura começou. E ela, através do nosso testemunho, ela pode ser expressiva. Ela pode vir nesse riso inexplicável, no meio do choro. Ela pode ser essa paz que chega sem aviso em meio a uma tempestade grande. Ela pode ser essa leveza, e eu tô me sentindo muito leve agora, que se instala mesmo quando tá tudo mudando por fora. Aquelas certezas de ontem, de anteontem, não são tão mais certas hoje. Pelo menos na minha vida. Mas que com alegria eu sinto leveza. Que os nossos espíritos encontrem espaço, gente. E que a gente seja plantadores de alegria. Porque a alegria é a linguagem dos céus. É o som do coração. É a confirmação da presença. É o amor. É a cura. E não há nenhum mover, nenhum movimento sem tudo isso. Sem essa presença do Espírito. Nós, como Espírito Santo, movidos na presença deste Espírito Santo maior. Que a gente silencie, que a gente reverencie, que a gente mesmo em lágrimas se alegre. Porque a alegria cura. Ela vem de Deus. Ela é Deus em nós. Ela é o Espírito dizendo, eu tô aqui, tá tudo bem. Na água que vibra, o Espírito habita. E onde o Espírito habita, a alegria cura. Filho, tua fé te curou. Não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. E eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre fostes, inteiro, livre, perfeito, e eu vou adicionar alegre. Toda dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti, mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. A cada gota, permito que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Teu espírito. Levanta-te, anda, vive, porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor, e onde há amor, há cura. Bebemos da nossa alegria. Com muita sede. É isso, gente. 20º dia hoje. A gente vai fazer o 21º dia na terça. Porque segunda-feira eu tenho um compromisso 9 horas. E eu não tenho como desmarcar. Então a gente faz na terça. Eu ainda não recebi nada do 21º dia. Então eu vou ter uns dias aí pra silenciar, pra me alegrar, pra... Enfim, tá tudo isso, né, eclodindo.
Então a gente se vê na terça, eu comunico lá no grupo. E usemos-nos, né? Também vou fazer isso. Sábado, domingo e segunda pra gente rever algo. Não fiquem sem nada, né? Ou revejam algo que a gente moveu aqui, ou façam algo já. Vão em rumo a esse alegrar-se. Não deixem de fazer algo. Pelos outros, não estou me sentindo tão alegre para poder fazer algo para mim. Tá, então vai num hospital, ou vai fazer algo para alguém, que aí a alegria vai se preencher. E se tiverem a oportunidade, é claro, revejam esse dia de hoje em especial. Eu não me recordo de ter falado de alegria em nenhum momento desses 11 anos de Água de Micael. Então, acho que é um bom caminho a gente rever, eu me incluo nisso, rever esse mover de hoje, tá? É isso. Beijos, amo vocês e alegremos-nos. Até terça e a gente se vê. Aliás, a gente se vê, se fala e estamos ligados. Beijão, tchau, tchau. Obrigada, viu? É isso. Beijos, obrigada e até o 21º dia. Tchau.